são todas as coisas, e se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Renan. Deus abençoe, muito obrigado por o senhor receber aqui e acatar a indicação do meu amigo pastor Renan Duarte, para que eu pudesse estar aqui nessa igreja, nessa noite, conhecendo mais uma parte da família que vai morar comigo no céu. Olha, eu acho que meia dúzia de irmãos vão para o céu. Eu vou falar de novo, vamos lá. Eu me sinto muito feliz por conhecer mais uma parte da família que vai morar comigo no céu. Agora apareceu com um crente que vai para o céu. Pastor, posso tirar? Bom, deixa eu jogar para cá. Eu gosto muito desse texto. O texto está começando que Deus disse. E nós somos muito acostumados com o fato de Deus falar. Convenhamos que a cada dia que passa, Deus fala cada vez mais. E todas as vezes que Deus fala, parece que a sua fala se torna cada vez mais profunda. Porque geralmente Deus fala usando alguém, geralmente esse alguém é quem está com a palavra, e esses pregadores a cada dia se especializam mais. Se especializam na hermenêutica, na homilética, se especializam nas línguas bíblicas, trazem para a gente interpretações, iluminações do texto, que mexem mais profundo conosco. Mas parem e pensem comigo, Deus está falando. Ou seja, aqui nós temos uma comunicação. A comunicação depende obrigatoriamente de 3 fatores para que ela possa existir. O primeiro fator é quem comunica, quem fala. O segundo fator é quem ouve. O terceiro fator, e mais importante, é a mensagem. Mas a mensagem só é eficaz quando ela é compreensível para quem está ouvindo ela. Porque de nada adianta eu chegar aqui, começar a falar um monte de termos técnicos ou falar em outra língua, porque você não vai entender o que eu estou falando. E se você não entender o que eu estou falando, de nada adiantou eu assumir a tribuna e falar aqui 1 hora. Porque a mensagem precisa ser compreensível para quem ouve. Ouvir no grego e no hebraico tem 2 formas. Tem a forma genitiva, que fala da detecção de um barulho. Veja só, eu bati aqui, para aí rapidinho. Você tem ouvido absoluto? Não? Mas tem ouvido bom? Que nota é essa? Seria quase um dó maior? Concorda comigo? Meu ouvido é quase absoluto. Tem alguém com ouvido absoluto aqui? Não tem? Mas é quase um dó maior. Só que não chega, porque é um som, me perdoe o baterista, me perdoe, mas a bateria é um instrumento de som percutido. Ela não tem uma notação definida, ou seja, ela só faz barulho, só serve para isso. Eu sou baterista também, eu posso falar, mas o que eu estou querendo dizer para você é que existe uma forma de ouvir, de apenas detectar algum tipo de barulho, a forma genitiva de ouvir. E tem também a forma acusativa. A forma acusativa, ela fala não só da identificação de um som que está sendo emitido, mas ela fala também do discernimento. É como ele emitir para mim ali um dó maior, e eu discernir o campo harmônico que ele está tocando, a primeira, a terça, a quinta, e eu dizer, olha, é dó, é mi e é sol, porque eu sei discernir o som que eu estou ouvindo. Deus está falando. E em cada fala de Deus, segundo o Rabino Rashi, existe um tipo de direcionamento. E eu disse para você que a cada dia que passa, Deus fala mais e mais profundo. E se em cada fala de Deus tem algum tipo de direcionamento, é porque Deus quer que nós cheguemos em algum tipo de lugar. Entretanto, parece que quanto mais Deus fala, pastor Renan, menos a gente consegue seguir o direcionamento que Deus está dando. Porque, segundo aos Coríntios capítulo 4, Paulo vai explicar que o propósito de Satanás para os nossos tempos não é cegar os olhos. O propósito de Satanás para os nossos tempos é cegar o entendimento, para que mesmo ouvindo, não consigamos discernir aquilo que estamos ouvindo, para que não cheguemos aonde Deus quer que nós cheguemos. E eu vim lá de Brasília, não foi para pregar, eu vim lá de Brasília para ser profeta de Deus para a tua vida, e eu já quero começar liberando uma palavra sobre você. Então joga a mão para cima aí, e deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você, que a partir de hoje,
não haverão interferências no nível do teu discernimento. Você vai conseguir discernir a mensagem que Deus quer entregar para você, para que você siga os direcionamentos dele para a tua vida. Quem pega essa palavra? Então libera o grito para ele aí, vai. Deus está falando. Eu não preciso explicar quem é Deus, porque você já sabe. Mas eu preciso falar para você sobre quem está ouvindo o que Deus está dizendo. O nome dele é Abrão, no hebraico Avram. Avram é pai exaltado. Mas para e pensa. Você conhece Bíblia, então eu vou te fazer uma pergunta e eu quero resposta. Abrão aqui já tem filho, sim ou não? Vamos lá. Abrão aqui tem filho, sim ou não? Então como é que pode ser pai se não tem filho? Porque na cultura judaica, nome representa duas coisas. A primeira coisa é o desejo do pai para aquilo que ele quer que o filho seja. E todo pai tem uma conexão de pensamento e palavras com o eterno. A palavra de um pai liberada sobre a vida de um filho tem mais poder do que qualquer outra palavra. E é por isso que o pai dá o nome baseado naquilo que ele quer, porque ele sabe que o nome se tornará profético. Ainda não tem filho, mas Tera um dia olha para ele, quando ele nasce diz: tu vais ser um pai exaltado. Só que tem um problema, ele se contamina pela profecia que ele recebeu. E tem gente que é assim. Tem gente que ouve algo da parte de Deus, mas ele não permite que o edifique. Ele permite que ele seja contaminado pelo sentimento que só deveria nascer no futuro. A profecia vem hoje, mas ela serve apenas como uma prospecção e uma projeção do futuro que Deus preparou para você. A doutora Caroline Leaf, que é a chefe da área de neurociência em Harvard, e o título mais importante que ela tem é que ela é pastora, pentecostal e profeta. Ela vai dizer que a profecia funciona mais ou menos assim. É Deus revelando aquilo que está na mente dele. E se está na mente dele, não é algo hipotético, é algo que Deus está dizendo. Vai acontecer por um motivo, porque na mente de Deus já aconteceu. Então na terra, hora ou outra, vai se efetivar. Aí Deus sabe que a gente se torna prisioneiro da realidade. Aí o que é que ele cria? Ele traz para a nossa mentalidade a realidade dele, para que nós possamos entender que existe alguma coisa além dessa terra e que a gente vai viver, e que Deus está apenas nos preparando para aquilo. Só que a gente não pode permitir que o sentimento do futuro tome conta de nós no presente. Aí Abrão se envolve por aquilo. E isso aqui fala da hipervalorização da imagem. Porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza não aquilo que nós somos, valoriza não aquilo que nós temos, mas valoriza aquilo que nós apresentamos ser. Nós vivemos na geração chamada de geração Y e geração World Wide Web, WWW. Que a gente vive baseado naquilo que se apresenta nas redes sociais. É aquele monte de filtro que tem algumas irmãs, eu digo para jovens, ou para os jovens da minha igreja, para eles tomarem cuidado, porque tem mulher que deveria ser processada por falsidade ideológica. É tanto filtro que ela coloca no Instagram. Você olha ela lá no Instagram, você diz assim: nossa, mas que mulher linda. Aí quando você vê pessoalmente, você fala: cadê a mulher? Fala a Deus, né? Devia ser processada por falsidade ideológica, irmão. E a gente vive na época dos filtros, porque a gente compra aquilo que não pode com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Nós estamos vivendo nessa época que a imagem está valendo mais do que a essência. E se Shakespeare fosse escrever o clássico Hamlet hoje, o questionamento não seria ser ou não ser, eis a questão. O questionamento seria ser ou parecer. Porque nós estamos parecendo muito com algo que gostaríamos de ser, mas não estamos alcançando, porque não valorizamos mais a essência daquilo. E aí esse nome revela isso para mim.
que a gente não pode hipervalorizar a imagem em detrimento da essência, por um motivo, porque Deus não se relaciona com a imagem, Deus se relaciona com a essência. Aí Deus vai dizer assim a Abrão, e eu não vou conseguir pregar tudo, eu vou dar só uma pincelada, no próximo culto a gente prega. Aí Deus vai dizer assim, Abrão, ler, lerá. Ler no hebraico é sair, lerá é para ti, é o mesmo que sair para dentro. Na língua portuguesa seria uma figura de linguagem aí, uma catacrese, uma substituição imprópria, porque não tem como sair para dentro. Mas o que Deus está falando para ele me lembra o oráculo do deus Delfos da mitologia grega, citado por Sócrates diante do Senado romano. E ele é questionado por alguém por que ele se considera sábio. E ele diz que um dia entrou no templo do deus Delfos e leu o seu oráculo, que era Gnoti Seauton, conhece-te a ti mesmo. É o que Deus está dizendo para Abrão. Sócrates vai descobrir isso no século II depois de Cristo, mas Deus já revelou para Abrão 2.400 anos antes. O que Deus está dizendo para ele é: Abrão, olha para dentro. Isso aqui me lembra a figura de um oleiro. Eu sou muito curioso, e eu já fiz questão de ir à casa de um oleiro para entender como é que funciona o processo. E é engraçado porque existem 200 tipos de barro na natureza, só que apenas 6 servem para a confecção de vasos. Só que tem um detalhe: não é porque serve para ser vaso que pode pular as etapas do processo. Aí o oleiro vai lá, pega o barro da natureza, coloca numa forma, e nessa forma tem água e mercúrio. Por quê? Porque o barro precisa criar consistência para ser vaso, e a consistência só vem com o barro ficando de molho e esquecido no canto. E a gente não gosta disso, né? Tudo que a gente não gosta é de ser esquecido, mas tem hora que Deus deixa a gente no canto para dizer assim: ainda não tem a consistência necessária, tem que ficar no molho. Aí depois de um tempo, o oleiro tira o barro da forma e ele começa a amassar o barro. Por quê? Porque o período em que o barro ficou na água com mercúrio criou bolhas de oxigênio dentro do barro. E se o barro for para o forno com aquelas bolhas de oxigênio, no processo de assar o vaso vai trincar. Aí o oleiro vem e começa a amassar o barro para tirar aquele monte de bolha de dentro do barro. Aí depois que ele amassou o barro já tem liga, já não tem mais oxigênio, já está consistente. Ele coloca o barro na roda. E tem um detalhe que me chama a atenção, porque eu nunca vi um oleiro, pastor Renan, começar a modelar o barro por fora. Ele sempre começa a modelar por dentro. Teve gente que entendeu. Porque o que Deus está falando para Abrão é o seguinte: Abrão, eu jamais vou fazer alguma coisa por você sem antes fazer alguma coisa em você. Primeiro eu te trato por dentro, para depois fazer alguma coisa por fora. E enquanto eu estou tratando por dentro, ninguém percebe. Enquanto eu estou tratando por dentro, nem você sabe que eu estou fazendo. Mas o que importa é que eu estou modelando para assumir a forma que eu quero. Porque o que a gente não entendeu é que Deus tem um modus operandi pré-definido. O que quer dizer isso? Ele sempre faz do mesmo jeito. E tudo começa com Deus dizendo: haja. No hebraico, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Bara quer dizer que Deus criou a partir do quê? Do nada. Na filosofia, o ex nihilo, a existência do nada. E para a gente o nada é o final. Para Deus, o nada é o começo. Você não entendeu, eu vou repetir. Para a gente,
o nada é sinônimo de que acabou. Para Deus, o nada é sinônimo de que alguma coisa ainda pode ser criada. Deixa eu profetizar para você. Joga a mão para cima. Joga a mão para cima. Eu quero liberar essa palavra na tua vida, que a partir do teu nada, nessa tarde, Deus está criando. Deus está criando. Deus está criando. Primeiro Deus cria. E aí o texto vai dizer assim: a terra era sem... Não, parece que você foi embora. Você está aqui ainda? Então vamos lá. E a terra era sem... E o que que Deus faz? Deus dá forma à terra. Porque Deus não começa a fazer nada. E pode ler o texto. Antes de Deus dizer haja, Deus dá forma à terra. Porque Deus não cria nada sem antes colocar na forma que Ele quer. É por isso que Deus ainda não fez na sua vida. É por isso que Deus ainda não cumpriu a promessa. Porque Ele está apenas querendo dizer para você: primeiro eu te encaixo na minha forma, e depois eu cumpro aquilo que eu te prometi. Coloque-se em pé, coloque-se em pé. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu fechei a porta. Eu decidi te passar na moinha, né? 4 meses, 18 dias. E eu decidi te provar de todas as formas. Mas eu conheço o limite da tua estrutura. E eu te trouxe aqui essa noite para te dizer que eu nunca fecho sem antes preparar outra para abrir. Tu fez um projeto, porque a ideia veio na tua mente e tu falou para ele, né? Mas tu disse assim: eu não tenho recurso. Negaram o crédito que tu foi atrás. Mas Deus diz assim nessa tarde: eu sou o detentor do ouro e da prata, e eu vou colocar no teu caminho aquele homem, porque tu orou e tu deu nome. Tu disse: Deus, aquele homem pode, e eu vou fazer aquele homem se encantar pelo projeto. Simplesmente continua no espírito que eu te coloquei. Porque eu te fiz uma promessa no começo desse ano, e eu disse que te prosperaria, baseado naquilo que tu colocou no altar. E o teu questionamento era: Deus, tu disse que ia fazer, mas parece que depois que eu dei a oferta, tudo deu errado. Mas nessa noite eu estou abrindo os céus, e tu vai entender que sou eu. Fecha os olhos, fecha os olhos. Alguém chama minha esposa aí para mim. Alguém chama, vem cá, meu amor. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou passar do horário, pastor. Eu vou passar do horário. Põe a mão no abdômen dela, por favor. Põe a mão aqui. Porque quando eu olho para ti, eu vejo o teu útero e o teu ovário direito marcado com um monte de pontos brancos. E Deus diz para mim assim: ovário policístico. E nessa noite, o Pai me faz ver literalmente como uma mão com uma pinça, tirando cada um dos cistos do teu ovário direito. E Ele está dizendo para mim assim: eu estou curando ela. Eu estou curando ela.
Eu vou colocar a Sônica, eu vou colocar a saúde dela no devido lugar. Eu vou tirar as dores, porque é muita dor e ela só vem do lado direito, né? E é nessa tarde que eu estou curando o teu ventre. E eu vou te fazer ter a alegria que tu me pediu. Porque eu estou vendo um monte de flechas. E Deus diz para mim assim, que são dardos do inimigo, que tem tirado nos últimos 3 meses a alegria da tua vida. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para te devolver aquele prazer de viver que tu já não tinha mais. Nessa tarde, tu sai daqui com a tua alma curada, porque Ele manda dizer em público que Ele te faz voltar aos teus 9 anos. E Ele diz assim: eu sou Deus que cura trauma da alma, e eu delibero e eu delibero um unguento sobre a tua alma, e tu vais saber, porque até hoje não rompeu, e não rompeu por causa do trauma. E nessa tarde Deus está arrancando o trauma, e Ele está dizendo: eu vou te fazer romper. Diferente de tudo que aconteceu até então na tua casa, eu vou te fazer romper. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te apresentar os meus irmãos aqui da Crescer. Vem cá, negão, vem cá. É tu? Isso, vem cá. Aos teus 16 anos, eu te visitei. Está guardado aqui, eu e tu, porque um dia tu descobriu que veio de mim, não veio da terra. Mas parece que entra ano e sai ano, e não acontece. Porque tu tem entrado em muitas guerras, e às vezes na tua guerra tu se sente só. E Deus me mostra uma oração na quarta-feira dessa semana. E nessa oração o que tu pediu foi que Deus levantasse guerreiros para guerrear contigo. E quando eu olho para ti, eu vejo literalmente como uma tropa perfilada, todos eles com arma em punho. E o pai fala comigo assim: Ismael, diga para ele que nessa tarde eu estou comprando a guerra. Eu estou comprando a guerra. E Deus está dizendo assim, porque a tua sensação era que aquilo que Deus te deu estava morrendo. Mas essa tarde Ele delibera sobre ti uma porção de renovo nova. E Ele diz: eu te revigoro. Porque antes do ano de 2021 terminar, pode marcar a data de hoje, 13 de junho. Pode marcar a hora, 18 horas, 32 minutos e 14 segundos. Marca. Porque hoje Deus está virando a página e Ele está dizendo: a tua história até aqui foi uma. Porque quem te vê assim não sabe o nível da guerra. Mas a partir de hoje a tua história é outra. E eu vou te fazer viver o que eu te entreguei aos teus 16 anos. Pai, nós entramos diante da tua presença nessa tarde. E eu quero pedir ao Senhor de forma especial que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida dos meus irmãos. Jesus. A senhora, isso. Quando eu olho para ti, sabe o que eu vejo? É como se a senhora tivesse com uma vassoura na mão, tentando varrer e limpar uma casa suja. E aí a senhora ia limpando, e a sujeira ia virando um monte bem alto. E é como se a senhora varresse, mas a sujeira nunca acabasse. E chega uma hora que a gente começa a ficar cansado de
de arrumar a bagunça dos outros. E Deus disse para mim assim: Ismael, ela chegou aqui hoje, caminhando pela misericórdia, porque ela está cansada, mas fui eu quem te trouxe aqui nessa tarde, porque o desejo do teu coração não era vir, mas nessa tarde, vem cá meu amor, abraça ela. Nessa tarde, eu vejo um pai tirando a sujeira da tua casa, e ele diz para mim assim: eu estou colocando em ordem, porque o teu medo era ver o caixão descendo da sepultura, né? E Deus está dizendo assim: eu não vou deixar descer, porque eu te fiz uma promessa. Eu vou até permitir um susto muito grande por esses dias, mas eu vou colocar no eixo, e tu vai saber que eu sou Deus. Deixa eu terminar. Levanta as mãos assim. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas pode ter certeza de uma coisa: você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Pai, abençoa a vida deles agora, em o nome de Jesus. Aplauda Jesus. Toma o seu assento. Toma o seu assento. Olha aqui para mim rapidinho. Aqui fora